Pessoal, vamos a mais uma resolução de questão de matemática. O objetivo dessa questão é calcular o percentual da área do triângulo. Esse triângulo aqui, ó, é MF, em relação à área da figura ABCD. Na verdade, aí é um retângulo, né? Considerando os segmentos x, y igual a 2 metros, ou seja, essa distância aqui é igual a 2 metros, e considerando a base do retângulo igual a 6, e considerando a altura desse retângulo igual a 11. Essa altura aqui, CB. Na verdade, aqui é um B. Ok? Diante dessas informações, nós iremos calcular, tá, qual é o percentual dessa área aqui, ó, desse triângulo, em relação à figura mais externa a ele, que na verdade é um retângulo. Ok? Então, matematicamente, nós podemos escrever o seguinte, que a área do retângulo corresponde a 100% de toda a área. Ok? Aí o que ele quer saber? Quantos por cento corresponde à área do triângulo? Aqui no caso corresponde a x%. Bem, a área do retângulo nós podemos calcular, porque nós temos a base desse retângulo, que é quanto? 11, aliás 10, e a altura igual a 11. Então podemos dizer que a área do retângulo é igual. É uma dimensão vezes a outra, né? Ou seja, a base vezes a altura. A área desse retângulo é igual à base, que é 6, vezes a altura, que é 11. Logo, a área desse retângulo é igual a 66 metros quadrados. Ok? Então, o que está faltando calcular? A área do triângulo. Certo? A área do triângulo, né, no caso, a área desse triângulo aqui, vai ser a base desse triângulo. A base desse triângulo é essa distância aqui, ó, o segmento é F. No caso, a base vezes a altura, dividido por 2. Certo? A altura desse triângulo nós podemos deduzir de plano, né? Como? De que forma? Me explica aí, professor. Da seguinte forma, a área desse triângulo é essa aqui, ó, que eu vou chamar de H, ok? É exatamente essa distância aqui, ó. Essa distância aqui corresponde à área aliás, à altura do triângulo. Como é que eu vou calcular? Bem, aqui, ó, a altura desse retângulo mede quanto? Mede 11. Se a altura do retângulo mede 11, eu posso dizer que essa distância aqui mede quanto? 5,5, é metade de 11. Se daqui para cá eu tenho 2 metros, então a altura desse triângulo vai ser 5,5 menos 2, que nesse caso aqui vai ser igual a 3,5. Então, continuando aqui, eu posso dizer que a área do triângulo é a base, que eu ainda não sei quanto é, vezes a altura, que é quanto? 3,5 dividido por 2. Ok? Agora, para eu continuar calculando a área desse triângulo, eu tenho que saber qual é o valor da base desse triângulo, diante das informações que eu tenho aqui. Certo? Mas para eu saber isso, estabelecer uma relação, eu vou ter que ter outro conhecimento aqui, ó, que eu vou explicar para vocês rapidinho aqui, ó, que é o nosso Teorema de Tales. Se você não conhecer Teorema de Tales, você não vai chegar a essa conclusão aqui, ó. Que conclusão? Que esses dois triângulos aqui, ó, esse aqui que é a área que eu quero calcular, e esse aqui, ó, que contém esse triângulo menor, são que triângulos semelhantes. Ou seja, triângulo EMF, ele é semelhante ao triângulo DNC. Mas, professor, por quê? Pelo seguinte, nós temos aqui duas retas paralelas, tá? E quando eu tenho duas retas paralelas e uma reta cortando essas duas retas paralelas, eu tenho a formação de ângulos correspondentes. No caso, esse ângulo aqui, ó, que é exatamente igual a esse
E esse outro ângulo é exatamente igual a esse. Já esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é comum tanto a esse triângulo menor, que é a área que eu quero calcular, quanto ao triângulo mais externo a ele. Ok? Então, se esses triângulos são semelhantes, eles têm as suas dimensões proporcionais. Diante desse conhecimento, a gente vai estabelecer uma relação aqui, ó. Nós concluímos ali pelo teorema de Tales que esse ângulo ele é exatamente igual a esse ângulo, ok? E esse ângulo aqui é exatamente igual a esse. Já esse ângulo é comum aos dois triângulos, certo? Então aqui nós temos a altura, né? Que nós já calculamos ali, que é quanto? Quanto é a altura desse triângulo menor? 3,5, certo? Nós temos que calcular o que é a base aqui, esse segmento é F, para poder resolver a questão. Então, como eu sei que o triângulo é NF, ele é um triângulo semelhante ao triângulo mais externo, ou seja, ao triângulo DMC, eu posso dizer que as suas dimensões são proporcionais. Então, eu posso escrever o seguinte, que a altura desse triângulo aqui, ó, quanto é a altura desse triângulo menor? É 3,5. Ele está para a altura do triângulo maior. Qual é a altura do triângulo maior? É essa aqui, ó. Ou seja, 3,5 mais 2. Quanto é 3,5 mais 2? É 5,5. Então, a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior, assim como a base do triângulo menor, que eu vou chamar de Bézin, está para a base do triângulo maior, que é esse segmento DC aqui, ó, que no caso é a base do retângulo, que é quanto? 6. Está para 6, ok? Então, calculando aqui, eu tenho 5,5b é igual a 6 que multiplica 3,5. Eu posso concluir que b é igual a aproximadamente 3,81 metros, né? Bem, eu tenho a base do triângulo, então agora eu posso resolver a questão. Posso dizer que a área desse triângulo é igual a 3,81 vezes 3,5 dividido por 2. Fazendo os cálculos aí em casa, a área do triângulo é igual a 6,6 metros quadrados. Ok? Agora é só fazer essa relação aqui, ó. É só fazer essa relação e nós chegamos ao X da questão. Então, nós temos aqui a área do retângulo, né? Nós calculamos aqui a área do retângulo. Vamos lá, vamos fazer aqui a área do retângulo, corresponde a quanto? Vamos fazer nesse espaço aqui, ó. A área do retângulo, que é 66, corresponde a 100%. A área do triângulo, que é 6,6, corresponde a x%. Ok? Então, a conta fica assim. Você vai multiplicar em x, tá? 66x é igual a 100 vezes 6,6. X vai ser igual. Aqui fica 660 dividido por 66. No caso aqui, nós temos 10, aproximadamente, tá? 10,10%. Ok? Então, eu posso dizer que a área, vamos ilustrar aqui direitinho, podemos dizer que a área desse triângulo aqui, ó, corresponde aqui a 10,10% de toda a área. Ok, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus
deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e colabore com o nosso trabalho para que nós possamos produzir vídeos que façam sentido para você, que venham agregar conhecimento acerca da nossa matéria matemática.